O sétimo episódio de House of the Dragon nos deu mais uma demonstração de eventos que a gente lia nos livros e não sabia o que tinha rolado. Aqui nos é revelado com uma surpresa incrível dessa vez, algo que pouca gente esperava, eu tenho certeza disso. Sobre isso e sobre os principais detalhes desse episódio a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo de primeiras impressões, né? Vocês já estão acostumados do episódio 7 de House of the Dragon. O episódio que começa realmente a dança dos dragões, a guerra entre os verdes e os pretos. E é o primeiro episódio que a gente tem também a Rhaenyra dando nome aos bois, né? Nós, contra os verdes, temos que nos fortalecer. Nós somos dragões. E então esse episódio, ele realmente começa essa chama de rivalidade. Essa chama que já vinha crescendo há muito tempo, né? Não é de agora. Só que ela, de fato, explode aqui, e a gente vai falar sobre isso. E começando pelo velório, né? O velório da Laena Velaryon ali, que acabou falecendo no episódio anterior. Tem muitas coisas interessantes aí, como a gente sempre fala, os olhares dizem muito nessa série. Começando, né, quando o irmão do Corlys Velaryon tá ali se despedindo de sua sobrinha, ele dá umas alfinetadas na Rhaenyra, falando de sangue Velaryon e tudo mais, né? E aí tem uma troca de olhares ali que a gente já começa a perceber algumas coisas. Primeiro, o Corlys Velaryon, ele aceita os filhos da Rhaenyra muito como se fossem realmente netos dele, e depois ele dá uma justificativa incrível. Já a Rhaenys Velaryon, que é a rainha que nunca foi, é a tia da Rhaenyra, ela não aceita muito bem. A gente vê ela desviando o olhar da Rhaenyra no momento que a Rhaenyra estava sorrindo ali pra ela, e na hora que ela vai abraçar as netas dela, de verdade, né, ela olha pro Jaehaerys e o Jaehaerys meio que se afasta ali, e ela abraça só as duas, ela deixa ele de lado. Então a gente vê muita animosidade e rancor em relação a Rhaenys e a Rhaenyra e aos filhos da Rhaenyra também, né. Falando agora dos quatro ali, do Jaehaerys, o Lucerys, a Rhaena e a Baela, né, que são as filhas do Daemon e os filhos da Rhaenyra, a gente vê uma relação ótima, maravilhosa, de primos que sabem que vão se casar algum dia, né? Eles sabem que eles vão ter que se casar e eles já vão crescendo, nutrindo esse carinho, essa proximidade. Falando em casamento entre familiares, né? O que tem muito aqui em House of the Dragon, nós temos o Aegon e a Rhaelena já interagindo, não diretamente, né? A Rhaelena, pra quem não lembra, é aquela que fez a previsão no episódio anterior, de que para o Aemond conseguir um dragão, ele precisava perder um olho. Daqui a pouco a gente fala disso. Vamos voltar pra relação dela com o Aegon. Ela tá lá brincando com os insetos e o Aegon tá falando com o Aemond lá, xingando ela, falando que ela é estranha. E o Aemond fala, mano, ela é nossa irmã e você vai casar com ela, tem que respeitar, não sei o quê. E a gente sabe que eles vão realmente casar e que não vai ser nada bom pra ela. Mais uma coisa que a gente tem aqui neste momento é em relação ao reencontro da Rhaenyra com o Daemon. Eles ficam meio que se olhando ali de longe, né? Vão nessa de se aproximar ou não se aproximar, eles não podem também ficar muito perto ali. A Rhaenyra acabou de perder o pai dos filhos dela, o Daemon acabou de perder a mãe dos filhos dele, né? Então ainda tá uma relação de muita animosidade e eles não podem ficar juntos ali na frente de todo mundo, porque a gente sabe que eles não têm controle, né? A gente lembra o que eles fizeram no casamento da Rhaenyra, com o Daemon quase beijando ela na frente de todo mundo. Imagina qual situação seria aqui num velório da mulher do Daemon com toda a família dela ali. Bom, uma outra coisa aqui, uma péssima notícia, é que o Otto Hightower voltou a ser mão do rei, a pessoa mais suja que a gente tem em Porto Real, voltou ali para o seu cargo de direito, mas nós tivemos um momento extremamente gratificante, que foi com o Viserys errando o nome da Alicent. Ele chama a Alicent de Aemma, que é a mãe da Rhaenyra, a primeira esposa dele, o grande amor da vida do Viserys. E, mano, ele nem liga depois. O Lorde Comandante da Guarda Real fala, eu devo cuidar da rainha? Ele fala, não, tipo, ele percebeu que ele errou, mas ele cagou e isso tá maravilhoso, tá maravilhoso. Agora que o velório acaba, cada um vai pra um lado, mas o episódio se passa quase que completo em Deriva Marca, né, que é o lar dos Velaryon aí. E a Rhaenyra sai com o Daemon, eles ficam juntos, né, ela fala que não é mais criança, ela já tá, como eu disse, Rhaenyra perto do Daemon, ela é muito mais perigosa e ela vai cada vez mais se parecendo com ele. Até que nos livros eles falam, né, que ela é meio que o Daemon mulher, né, então a gente vai vendo isso principalmente quando ela está perto dele. Deu pra ver 6 dragões aqui nesse episódio, no momento do velório lá no fundo. E esses dragões eu anotei aqui, são a Syrax, ela passa voando. Syrax tá bem maior, lembrando que ela já era razoavelmente grande no começo. Agora se passaram 10 anos, ela já deve estar ali do tamanho do Drogon, assim, bem maior. A gente tem a Syrax, a Meleys, que é o dragão da Rhaenys, né, a Rainha Vermelha, e o Caraxes voando, né, a Syrax tá pousando, os outros dois estão voando lá atrás, 2 dragões vermelhos. E já pousados nós temos o Sea Smoke,
que é o dragão do Leinor, aquele dragão branco lá maravilhoso, e o Sunfire. Sunfire não tinha aparecido ainda, é o dragão do Aegon, é o dragão dourado ali, considerado o dragão mais belo dessa época, pelo menos. Além deles, a gente tem a Veigar aparecendo em outros momentos. E, falando de Veigar, né, vamos aqui falar agora de um dos ápices do episódio, que tiveram vários ápices, mas um desses ápices. O Aemond segue introspectivo ali, meio que tentando conversar com as pessoas. Ele chega perto do sobrinho dele, o Jaehaerys, uma hora dando um sorriso. O Jaehaerys não responde. O Jaehaerys também acabou de perder o pai, tá bem triste, né? Ele sabe que foi o pai dele que morreu. E ele sabe que ele não pode sofrer esse luto, porque ninguém pode saber que o Strong era o pai dele, né? Mas ele não retribui o sorriso do Aemond ali, que continua muito no cantinho dele. Aí ele vai explorar. Como ninguém lembra do Aemond, ele sai ali, ninguém liga, né? Só que ele chega na Veigar, e aí, filhão, aí complicou demais, né? A gente sabe que a Veigar é o maior dragão desta época. O Aemond chega lá, a Veigar, ela tá de luto, tá triste, e eu acho que qualquer Targaryen que chegasse ali seria testado pela Veigar, ela daria uma oportunidade, não é que ela aceitaria, ela testou o Aemond aqui e ele foi bem. Esse dragão, né, a Veigar deveria ser da Rhaena, a Rhaena é filha da Lena, e ela não tem um dragão, então provavelmente se a Rhaena fosse lá, ela conseguiria montar a Veigar também, né, deveria se provar e tudo mais, mas ela acabaria conseguindo. Só que quem foi o Aemond, e é muito legal essa cena, por mais que seja o Aemond alguém que a gente não gosta, né, e que a gente já começa a odiar mais nesse episódio, foi legal a cena. No episódio anterior do nosso podcast, o Pin tinha falado, né, que seria legal mostrar aí o primeiro voo de algum desses Targaryen em seu dragão, e a gente viu isso de uma forma espetacular. Não com um dragão e o seu montador aprendendo a voar, que é uma parada que vai acontecer com o Vermax e com o Jaehaerys, né? Quando eles forem voar juntos, vai ser o primeiro voo dos dois, do dragão e do montador, mas foi um montador sendo provado pelo seu dragão. Então o Aemond, ele chega lá e a Veigar vai testando ele diversas vezes. Então ela rosna pra ver se ele vai sair correndo, ele fica, ele dá um comando pra ela. A primeira palavra que ele fala é Veigar, Doihaeres. Ele aprendeu isso, né, vendo o Jaehaerys e o irmão dele também, o Aegon, dominarem os seus dragões falando Doihaeres. Doihaeres, pra quem não se lembra, né, pra quem assistiu Game of Thrones, é um cumprimento valiriano que lá em Bravos, falando de Game of Thrones só pra vocês lembrarem, né, é bem legal essa curiosidade. Quando a Arya aprende com o Jaqen H'ghar que você cumprimenta as pessoas em Bravos falando Valar Morghulis, que todos os homens devem morrer, e eles respondem com Valar Doihaeres, todos os homens devem servir. Então Doihaeres significa servir, e o Aemond fala, servir Veigar. E a Veigar, ela dá uma rosnada, tipo, mas beleza, não mata ele. Ela quase mata, mas não mata. Aí ele tenta subir, ela olha de novo, aí ele, Doihaeres Veigar, aí ela deixa ele subir, e aí o voo é insano, é muito foda. Ela sobe, ele vai pendurado, mas vai segurando, depois ela desce, ele também se segura ali, aí quando ela dá a descida, ela aceita ele como o seu novo montador. Então ela tava de luto, esperando um carinho, recebeu alguém que provou ser digno ali naquele momento, e agora ela tem um novo montador. Como os dragões vivem muito mais que os humanos, eu acho que ela não vai ficar muito tempo de luto, sabe? Passou. Agora ela tem um novo montador, ela tem um novo propósito ali de vida. E nesse momento, a Rhaena e a Baela, né, que são as filhas da Lena Velaryon, estão olhando e falam, mano, alguém tomou a Veigar. Elas acordam os primos dela e eles ficam muito putos porque, de novo, era o dragão da Rhaena. Ela que deveria tentar isso. E aí você deve estar se perguntando, mas por que ela não tentou então? Porque a mãe dela estava sendo enterrada, tipo, pra ela o momento ali estava muito mais complicado do que pro Aemond. O Aemond não tinha conexão nenhuma com a Lena, ele estava lá por mera cerimônia, né, porque ele deveria estar porque ele é parente dela, mas ele não tá nem aí enquanto a Rhaena, ela tá sentindo a morte da mãe, então por isso que ela não foi naquele momento, ela iria depois, ela não imaginou que alguém tomaria o dragão antes, né, e aí por isso que dá toda a treta, que é o evento ápice aqui dos livros para começar a luta dos verdes contra os negros. Agora que ele tem um dragão, o Aemond virou aquele personagem que a gente vai odiar muito, aquele cuzão que começa a zoar todo mundo, ele soca as duas parentes dele, né, prima, sobrinha lá, elas são parentes dele de segundo grau, não, e ele soca, e mesmo assim, mano, são mulheres, são crianças ali, ele dá porrada na cara delas, não tá nem aí, vai batendo nos primos porque ele é o mais velho entre os 5 ali, né, e ele vai conseguindo bater em todo mundo, e aí o Lucerys pega a faca lá irritado, depois do Aemond chamá-los de Strong e falar que eles são bastardos, ele pega a faca e enfia no olho do Aemond ali. Essa cena é maravilhosa, é muito gratificante ver aquele cuzão sofrendo, mas ele fica feliz, né? Ele se transformou. No momento que ele não tinha dragão nenhum, que ele queria desesperadamente fazer amizade com alguém, ao momento que agora ele tem um dragão e ele não precisa mais de ninguém. Então ele agora é um puta de um arrogante e ele é extremamente perigoso.
E aí a gente tem o momento, né, em que a Rhaenyra e a Alicent estão se confrontando pela treta dos filhos delas. E o Aemond, ele fala, mãe, depois de muita treta, ele fala, mãe, foi uma troca justa, eu troquei um olho por um dragão, valeu a pena. Lembra no episódio anterior, a Helaena tava lá falando, né, com um insetinho lá que ela tava brincando. E a Alicent fala, você vai ter um dragão um dia. E a Helaena fala, sem olhar pro Aemond, ele terá que fechar um olho. E ele realmente fechou o olho, e ele disse que a troca foi justa, e foi extremamente justa, né? A gente sabe, agora ele tem o maior dragão de todo o Westeros, de todo o reino, e a Rhaenyra e o Daemon temem muito isso. Você vê a cara do Daemon quando ele viu que era o Aemond voando na Veiga, já tipo, fudeu, caralho, que merda, né? E a Rhaenyra já pergunta, quem é? O Daemon, tipo... Então, a situação ficou bem feia agora. Nisso a gente vê a falta de noção da Alicent, porque ela queria tirar o olho de uma criança por causa disso, né? Foi briga de criança, eles foram provocados, chamados de bastardo, e o Lucerys estava com o nariz quebrado também, né? O Aemond acabou perdendo um olho porque os outros moleques foram desesperados, ele tava batendo em todo mundo, ele tava com uma pedra ali, que ele podia ter esmagado a cabeça do Jaehaerys ali naquele momento. Então... Só que ninguém viu, né? As pessoas estão preocupadas com o que elas estão vendo agora, que é o olho arregaçado do Aemond ali. E aí a situação degringola e a Alicent, desesperada ali, fala pro Criston Cole tirar o olho de um garoto porque ele é o protetor dela. E aí o Criston Cole, ele iria. Só que como tinha toda a guarda real ali, o rei olhando pra ele, ele falou, eu sou só seu protetor, eu não sou seu carrasco, né? Eu não posso fazer essas coisas, eu tenho que te proteger. Só isso. E aí ele recua. Só que no momento da muvuca, ele vai. Né, ali ninguém tava vendo, ele vai, só que aí o Daemon interfere e a gente já vai vendo de novo as divisões. Daemon e Rhaenyra para um lado, a Alicent e Criston Cole para o outro, e o Viserys inacreditavelmente ainda está vivo. Eu não sei como, mas ele ainda está vivo, sem um braço, né, o braço esquerdo dele já foi pro ralo. A gente viu que começou com um dedo, depois 2 dedos, aí depois a mão e agora o braço inteiro ali se foi. E aí depois que toda a treta foi resolvida, a Rhaenyra com corte, o filho dela com o nariz quebrado, vai cada um pro seu canto ali, o Viserys ficou puto, mas ele não resolveu a situação, né? O Aemond fala que ele ouviu do Aegon que eles são bastardos, e o Aegon, mano, dá a resposta que é óbvia, né? Ele fala, mano, dá pra ver, tá ligado? E aí fica aquela e o Viserys toma a decisão. Ó, se alguém falar isso de novo, vai perder a língua. Deveria já ter tirado, muita gente já falou, a Alicent principalmente, então ele deveria tirar a língua dela. Foda-se que ela é mãe dos filhos dele ali, ela tá extrapolando os limites, ele tá percebendo e ele não faz nada. Tá muito fraco pra tomar uma decisão forte dessa, ele nunca teve essa força, né, e não é agora que ele vai ter. Mas é muito bom que a gente vê que o desprezo do Viserys pela Alicent vai aumentando muito, né, cada episódio que passa ele vai, aqui ele já errou o nome, foi uma cena gratificante demais, e ele tá cagando pra ela. E aí, a gente tem as conversas. Corlys Velaryon com Rhaenys Targaryen, Rhaenys Velaryon também, porque ela assumiu o nome do marido. Essa conversa é muito boa porque é o momento, né, que a gente viu que ele aceita os filhos da Rhaenyra e ela não. E ela fala, você tem que pensar nos filhos da Laena, nas filhas da Laena, elas são as nossas netas, elas têm o nosso sangue, elas que vão continuar o nosso legado. E aí ele fala uma parada que eu achava que era o Daemon que falava nos trailers, mas é o Corlys, que é muito forte. A história não se lembra de sangue, ela se lembra de nomes. Então se tiver um moleque chamado Jaehaerys Velaryon ali no trono, é Jaehaerys Velaryon, tá ligado? Foda-se se ele é um bastardo, ninguém vai... Daqui, na época de Game of Thrones, 200 anos depois, Jaehaerys Velaryon, mas ele era um bastardo. Não, é Jaehaerys Velaryon e acabou, tá ligado? É Lucerys Velaryon e acabou. Então ele fala isso, e eu acredito que nesse momento a Rhaenys vai começar a aceitar um pouco mais, né, porque a gente tá vendo os times se formando, e dentro da família não vai ter gente neutra, não vai ter os isentão, e ela não lutaria contra os filhos da Rhaenyra, porque querendo ou não, eles estão muito próximos das netas dela, né, eles vão casar com as netas dela, então ela vai apoiá-los dessa forma, ela vai ficar do lado da Rhaenyra, porque a família dela está pro lado da Rhaenyra. A gente tem o Otto conversando com a Alicent, né, falando que eles jogam um jogo muito feio, e a Cersei fala isso, né, na Guerra dos Tronos, ou você ganha, ou você morre. E aqui o Otto tá falando basicamente isso, a gente joga um jogo muito feio, e a gente tem que ser baixo às vezes, e você foi hoje, tá de parabéns. E aí, depois que tudo se resolve, os verdes vão embora, eles voltam pra King's Landing, né, a Rhaenyra e o Daemon estão olhando ali, eles indo embora, e vem a Vhagar voando, e a Rhaenyra vê, ela tem o choque de realidade ali com o Daemon, ela fala, mano, contra os verdes, eles citam pela primeira vez aí os lados, né, as facções. Contra os verdes nós precisamos estar juntos. Ela sabe que casando com o Daemon, tendo filhos com o Daemon, ela vai ter uma força muito maior também para clamar o trono de ferro, né? Sem essas contestações que rolam atualmente. E aí o Daemon fala, para isso a gente vai, o Laenor tem que morrer,
né? Pra gente poder casar, o Laenor tem que morrer. E ela fala que sabe disso, e nesse momento eu já tava aqui, ó, putz, eu sabia que isso ia acontecer, não era desse jeito, porque nos livros, já vou falar dos livros, tá? Dessa parte aqui especificamente, eles citam essa situação. Mas eu já tava daqui, eu falei que eu vou passar pano pra Rhaenyra e eu já tava assim, putz, vou ter que começar a passar meu pano pra Rhaenyra hoje, porque ela vai mandar matar o marido depois deles terem uma conversa tão linda quanto a que eles tiveram aqui no episódio, né? Eles se entendem, eles sorriem, eles falam que eles tentaram ter herdeiros, né? Eles não conseguiram, eles chegaram a transar assim, mas não deu certo. E então isso é muito importante também, né? Mostra que eles tentaram realmente cumprir todos os deveres deles ali. E aí, porra, ela vai mandar matar o cara nessa frieza, porque realmente, perto do Daemon, ela perde qualquer escrúpulo que ela tem, né? E ela vira a pessoa que ela precisa ser pra ganhar da Alicent. Só que ela e o Daemon, a gente já falei isso aqui, se você tenta entender o Daemon, você não consegue. O Daemon tem o plano pra matar o Laenor Velaryon, e é aí que a gente entra nos livros. A morte do Laenor nos livros é para o Sir Crawl também, né? Só que, como eu disse, os livros eles são narrados por algumas pessoas. A história é contada por um narrador personagem, que é aquele que viveu ali na época dos livros. Ele não é um narrador observador, que é o que vê tudo, que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está vendo e ele dita os fatos conforme ele viu, certo? E aí nós temos algumas interpretações. O Septão Eustace acredita que a morte do Laenor foi por ciúmes, né? O Carl tava com ciúmes ali, achando que o Laenor tinha um novo amante, e aí acabou matando numa briga. Já o Cogumelo, que é o bobo da corte aqui, que sempre tem as opiniões mais sujas e muitas vezes as mais corretas das situações, fala que quem mandou matar o Laenor foi o Daemon Targaryen. E aí, no momento em que eles tiram o corpo do Laenor da fogueira, meu pai falou, não é ele. Aí eu pensei na hora, eu falei, meu pai não lê os livros, né? Meu irmão, minha mãe também não, só eu li aqui em casa. Aí eu pensei na hora, porra, seria legal isso, mas o Laenor não tá vivo, né? Nos livros ele, tipo, ninguém mais fala disso. Ele morreu e pronto, acabou. Só que, mano, é muito suspeito, porque o Daemon falou pro Crawl lá, você precisa de testemunhas. Ele falou isso, precisa de testemunha. Então o moleque viu eles começando a briga, saiu correndo pra chamar alguém, então não tinha mais ninguém ali. Aí eles conseguiram arrumar as coisas, fugirem e tudo mais. E aí, quando já volta todo mundo, só tem um corpo queimado, né? Então isso é muito foda. E eu comecei a pensar, mano, é possível isso? E foi muito foda, porque quem estava mais certo aqui foi o Cogumelo, porque realmente foi o Daemon que deu a ordem. Essa era uma morte muito conveniente pra Rhaenyra, né? Agora ela pode se casar com o maior guerreiro de Westeros aqui, o montador do Caraxes, e fortalecer ainda mais a sua ascensão ao trono de ferro. Então o Cogumelo acertou quase mais uma, porque ninguém preveu que Laenor estava vivo, e agora ele foi lá para Essos, onde só o ouro importa. Então ele vai ter a vida dele, vai viver as aventuras dele, com o amor dele, e pronto, acabou. O Laenor não volta mais, mas é legal a gente saber disso, né? Um personagem que nos livros está morto, aqui na série ele tá vivo. Ele não vai ter mais participação, provavelmente não vai ter mais participação aqui na série, mas é bem legal saber que nem tudo o que está nos livros pode realmente ter acontecido, né? A gente vê muitas mortes dos livros que são subjetivas. Tipo, talvez esteja vivo, ninguém viu o corpo e tudo mais. E agora uma que estava confirmada dos livros não aconteceu, e foi de uma forma muito sensacional, porque ela bate com as histórias que a gente lê ali, né? Todo mundo viu, tinha testemunhas, viram o corpo ali depois, as testemunhas saíram e depois voltaram, então faz muito sentido. E no episódio que vem nós teremos o último salto temporal da série, tá? Não é só da temporada. A primeira temporada teve diversos saltos, porque ela tinha que contar ela tinha que mostrar o conflito crescendo, né? Desde o comecinho com a Rhaenyra e com a Alicent ali com seus 14, 15 anos, até agora com elas com os filhos com 14 e 15 anos, que é o que vai rolar no próximo episódio. Então ela tinha que ter esses saltos temporais. A partir da próxima temporada não tem salto mais, tá bom? Então agora não vai mudar a atriz da Rhaenyra e da Alicent, vai mudar os filhos delas. Então o Jace e o Lucy vão ser novos atores, a Rhaena e a Baela vão ser novas atrizes, e o Aegon, a Helena e o Aemond também terão novos atores interpretando-os ali agora para fechar o elenco. Então na próxima temporada vai ser mantido esse elenco, e na outra também acabou de mudar. Essa série foi projetada para ter 4 temporadas dessa história, né, da Dança dos Dragões, mas o showrunner Ryan Condal já falou que essa série se chama Casa do Dragão. Então ela é sobre toda a dinastia Targaryen, não só sobre a dança. Ela pode ser uma antologia daqui pra frente. Sucesso ela já fez, ela tem a maior audiência da época, mesmo com o Senhor dos Anéis também arrebentando em audiência. As duas estão com números incríveis, né? Isso é um belo momento pros fãs aqui, sabe? É um momento maravilhoso pra gente, porque são as duas séries que não estão se rivalizando em nada, estão subindo juntas ali, maravilhoso.
E com isso, né, House of the Dragon já vai ter as 4 temporadas ali pra contar a Dança dos Dragões e depois pode ter mais. Voltando no passado pra contar do Aegon, indo ao futuro pra contar do Rhaegar e diversos outros grandes momentos Targaryen. Lembrando que tem caixinha de pergunta lá no Instagram pra vocês mandarem suas dúvidas, que a gente vai gravar o podcast na segunda-feira às 8 horas da noite. Então se vocês mandarem as dúvidas até lá, a gente responde elas também no podcast. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.